Um dia histórico para a democracia do Brasil. Reunidos na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na capital paulista, os 3 reitores das universidades estaduais, USP, Unesp e Unicamp, reforçam o compromisso e a defesa do Estado de Direito para todos e todas. Os cidadãos brasileiros são os protagonistas desta história. São mais de 1 milhão de assinaturas à carta em defesa do Estado Democrático de Direito sempre. E no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, representantes de universidades, da política nacional e de instituições e movimentos sociais uniram forças. Estamos aqui em união para defender a democracia. Estamos aqui para defender a legislação eleitoral, a justiça eleitoral e o sistema eleitoral com as urnas eletrônicas. Que a vontade do povo brasileiro seja respeitada e seja soberana. Queremos um processo eleitoral sem fake news, pós-verdades ou intimidações. A universidade brasileira é o oposto do autoritarismo. A universidade é a casa da pesquisa e do conhecimento. A universidade cultiva o pensamento crítico e diverso, assim como cultiva a ciência, a filosofia e as artes. A USP, a Unesp e a Unicamp têm um compromisso de vida com a liberdade acadêmica. Eu digo não ao não, eu digo proibido. Liberdade esta que é uma conquista junto à autonomia universitária e o compromisso com a sociedade brasileira. A universidade é parte da sociedade, né? Ela não pode se colocar como alguém além ou acima da sociedade. Ela representa a sociedade, ela é financiada pela sociedade. Então todos esses saberes, né, todo esse conhecimento, não apenas da área jurídica, elas se juntam numa manifestação daqueles a quem cabe a educação superior do país. Nosso dever de estar aqui. A Universidade Brasileira sempre foi protagonista da democracia. Em 77, a redemocratização do país, o marco, né, de resistência, né, além da luta dos brasileiros, foi a Carta aos Brasileiros de 77. Então a Unesp viveu duramente, ela foi criada, né, no período de exceção, e logo após um ano da sua criação, a gente já sentiu os efeitos daquela época do pacote de abril, que fechou o Congresso, tirou direitos constitucionais, institucionais, e o manifesto de 77, né, da Universidade, da Faculdade de Direito, mas da Universidade Brasileira, certamente ele abreviou o período de exceção. Foi um período de grande e de intensa movimentação na nossa universidade pela redemocratização interna, pela redemocratização do país, do que fomos bem-sucedidos. Então, nós temos uma história na Unicamp muito forte, né, na luta democrática. Essa é uma tradição do movimento universitário, da comunidade universitária, dos professores, dos servidores, dos estudantes. E nesse momento que a gente passa de novo por essa situação ruim, né, que é a ideia de que a gente pode ter uma quebra da nossa democracia, uma ruptura com essa democracia, é muito importante que a gente se faça presente, garanta essa força para que a nossa democracia, que custou tanto para ser construída, possa ser preservada, porque isso, inclusive, é importante para formar pessoas, para a educação, para a ciência, para o desenvolvimento da tecnologia, da inovação, né? Conhecimento e democracia são coisas que rimam, né? E a gente tem que preservar isso. Essa tradição de nós trabalharmos em conjunto, USP, Unicamp, Unesp, é muito importante para o Estado de São Paulo, é muito importante para o Brasil. E é importante que nós sejamos representados nesse momento pela história, obviamente, da Universidade de São Paulo, aqui na Casa da São Francisco, a Casa da Liberdade, mas hoje é a casa de todos nós, é a casa da USP, da Unicamp, da Unesp, todos estamos irmanados nessa causa conjunta. É um manifesto a favor da liberdade, é um manifesto que unifica várias correntes do pensamento a favor da liberdade, a favor da democracia e do processo eleitoral brasileiro. Eu acho que é isso que nós devemos pensar positivamente daqui para frente. Eu acho que a manifestação de hoje certamente vai inibir qualquer pensamento diferente que seja esse de liberdade. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina.
Na tribuna, o manifesto em defesa da democracia e justiça, lido pelo ministro José Carlos Dias, foi o primeiro ato desse movimento em prol do povo brasileiro. No ano do 1000º da independência, reiteramos nosso compromisso inarredável, uma soberania do povo brasileiro expressa pelo voto e exercida em conformidade com a Constituição. No transcurso do centenário, os modernistas lançaram, com a Semana de 22, um movimento cultural que, apontando caminhos para uma arte com características brasileiras, ajudou a moldar uma identidade genuinamente nacional. Hoje, mais uma vez, somos instigados a identificar caminhos que consolidem nossa jornada em direção à vontade da nossa gente, que é a independência suprema que uma nação pode alcançar. A estabilidade democrática, o respeito ao Estado de Direito e o desenvolvimento são condições indispensáveis para o Brasil superar os seus principais desafios. E as palmas não cessaram por aí. Acorda, amor. São 45 anos que separam o ato da leitura da Carta aos Brasileiros com o ato que acompanhamos hoje, 11 de agosto de 2022, aqui no Largo São Francisco. É a leitura da Carta aos brasileiros e brasileiras pelo Estado de Direito sempre. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do Sesc Centenário de fundação dos cursos jurídicos no país, o professor Godofredo Silva Teles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a Carta aos Brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Pai, afasta de mim esse cálice. Este foi o movimento que lutou para que a democracia se estabelecesse no país. Vitorioso, ele inspira este momento histórico apartidário e plural para que o Estado democrático prevaleça. Uma ação que também une gerações. Nesse momento que existem ameaças autoritárias, uma tentativa de volta ao obscurantismo, nós somos aqueles e aquelas que nos mobilizamos nas ruas em todo o país para dizer que a bandeira da democracia deve prevalecer. Esse evento representa a união da sociedade brasileira, que dá o seguinte recado: espera lá, ninguém pode mexer com o Estado Democrático de Direito, ninguém pode ameaçar as eleições, e acho que esse tem um simbolismo muito forte para aqueles que acham que a democracia é algo frágil. A sociedade brasileira se une para dizer que a democracia deve ser forte e a partir da sociedade deve ser defendida. A Carta de 1977 foi muito importante, porque pela qual os democratas exprimiram sua repulsa ao Estado ditatorial que estava infelicitando a nação fazia muito tempo. Esta tem a importância, além do mais, de evitar, em primeiro lugar, que aconteça novamente uma coisa daquela. E defender o Estado Democrático de Direito significa propiciar a possibilidade de completar os aspectos democráticos que ainda faltam, como educação de qualidade, saúde para todo mundo e coisas desse tipo,
quer dizer, uma democracia social, que ainda falta construir. A vida tem me proporcionado muita coisa, muita alegria. Eu, meus 97 anos, essa vida ainda me proporciona a possibilidade, a alegria de ver um movimento desse tão expressivo. São 70 anos de diferença na idade, mas o mesmo sentimento de esperança para um futuro digno aos cidadãos que aqui presentes lutam por este país. Independentemente de preferência eleitoral ou partidária de cada um, clamamos às brasileiras e brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre!